Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16. Leia comigo aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Não é fábula. Não é mito. Esta é a maior verdade. Vejamos aqui. Que lindo, que maravilhoso será o dia da ressurreição. Por isso que eu tenho dito aqui. Não tenha medo da morte. Porque a morte, para o crente, é apenas um descanso, um sono. Num abrir e fechar de olhos, Cristo transformará o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Subiremos para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Prepare-se, meu irmão, para esse dia glorioso. Lemos aqui um texto do Espírito de Profecia relacionado a isso. Todos nós entramos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Continua o texto. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a coroa. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Encontramos isto no livro Vida e Ensinos. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: lavastes as vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Que maravilhosa visão, não acham? Cristo vai abrir as portas, dizendo: entrai, lavastes as vossas vestes no meu sangue. Entrai, descansai. Para você, amado irmão, que entregou sua vida a Jesus, mas o inimigo o perturba com diversas tentações, o perturba com tribulações. Aguente firme. Naquele dia, quando Jesus disser para si: entre, lavaste as tuas vestes no meu sangue, permanecestes firme, mesmo no meio da tribulação, você dirá: teria sofrido muito mais por esta gloriosa cena que estou vendo. Cristo prepara o melhor para si, mas aguente firme, Jesus falou. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. João capítulo 16, verso 33. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. Cristo é o vencedor do grande conflito. E se nós estivermos com Ele, seremos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Agora, a Bíblia nos diz aqui em Apocalipse que a cidade que Deus prepara para nós tem 12 portas. Este é um assunto fenomenal. Queremos falar disto hoje. Vamos para Apocalipse capítulo 21, verso 12. Apocalipse capítulo 21, verso 12. Espero que todos tenham encontrado. Apocalipse 21, verso 12. Não irei mostrar na tela. Vamos abrir a palavra do Senhor. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. E nas portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Quantas portas existem na cidade? 12 portas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Quero abrir um parênteses aqui. Esta é uma cidade real, porque alguns têm dito por aí que não. A cidade, na verdade, somos nós as pessoas. Não. A cidade é real. É uma cidade que Deus está preparando. Hebreus capítulo 13, verso 14. Só para confirmar. Hebreus capítulo 13, verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente,
mas buscamos a cidade futura. Então Deus está preparando de fato uma cidade. E também 11, verso 10. Hebreus 11, verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então existe, amados irmãos, uma cidade. A cidade não somos nós. A cidade Deus está preparando. Ele é o construtor. Ele é o edificador desta cidade. Agora, como Deus é detalhista, eu acredito que tudo o que Ele escreve na sua palavra, principalmente no Apocalipse, tem um significado para nós. Por que há 12 portas? E por que há 12 nomes nas portas, que são os nomes das tribos de Israel? Deus dá detalhes aqui. Agora, quais são esses nomes? Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, começando do verso 4. Leamos juntos, verso 4. E ouvi o número dos que foram assinalados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ora, se a Bíblia nos diz que a cidade tem 12 portas, e essas portas contêm os nomes das 12 tribos, com certeza são estas tribos descritas no próprio livro de Apocalipse, certo? Agora vejamos os nomes. Isto é muito interessante. Verso 5. Da tribo de Judá, é a primeira tribo, havia 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, da tribo de Azer, Naftali, ou Naftali, Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José e também da tribo de Benjamim. Estas são as 12 tribos de Israel que terão os seus nomes nas portas da grande cidade. Apocalipse capítulo 7 diz que foram selados 144 mil das 12 tribos de Israel. Eu não quero falar hoje sobre os 144 mil, mas quero falar sobre os portões. Nós já descobrimos que os portões terão 12 nomes, os nomes que acabamos de ler. Mas só para esclarecer, os 144 mil descritos aqui em Apocalipse capítulo 7 aparecem dentro de um contexto totalmente simbólico. O capítulo 7 é simbólico. Por quê? Vemos aqui, por exemplo, o verso 1, 4 cantos da terra. Isto é simbólico. 4 cantos da terra é simbólico. 4 ventos da terra também é simbólico. O verso 2 fala da banda do sol nascente. É simbólico. Que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo não é físico, é simbólico. O verso 3 diz que até que tenhamos assinalado nas suas testas. A testa, o assinalamento na testa é simbólico, não é literal. Portanto, os 144 mil aparecem dentro deste contexto simbólico, o que nos faz entender que o número 144 mil também é simbólico. A propósito, quando a Bíblia diz que foram selados 12 mil de cada tribo de Israel, a expressão tribo de Israel também é simbólica. Os escritores do Novo Testamento consideram Israel não só literalmente. Vemos aqui, por exemplo, o livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. O que diz? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. As 12 tribos de Israel que andam dispersas, não só em Israel. Vamos também para Romanos capítulo 2, verso 28. Romanos capítulo 2, verso 28. O que é dito aqui? Verso 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente, na carne. Mas é judeu o que o é no interior. Estão percebendo? Então, a expressão 144 mil selados das 12 tribos de Israel é totalmente simbólica. O número 144 mil não é literal e as 12 tribos de Israel também não são literais. Representam o povo de Deus. Não é um número literal. Isso de acordo com o posicionamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, podem existir aí outras interpretações. Estamos seguindo o posicionamento oficial da Igreja. Agora vejamos um texto aqui do Espírito de Profecia.
não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudarão espiritualmente, tais como: que pessoas vão constituir os 144.000? Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Por isso que não quero falar aqui sobre os 144.000, quem são eles, o que eles farão. Quero apenas falar sobre as 12 portas de Jerusalém. O que elas têm a nos dizer hoje? Por que Deus falou sobre isso? Tem algum significado para nós? Tem sim. Bem, quero vos mostrar. Aqui está a lição da escola sabatina do segundo trimestre de 1989, com o título Triunfo Presente, Glória Futura. Estudos sobre o livro de Apocalipse. Um bom livro, de 1989. Eu ainda nem existia. O meu pai é que tem esses manuais todos da escola sabatina. Ele tem uma estante repleta de livros. E neste livro, o autor nos descreve algo super interessante. Notem que este é o posicionamento oficial da igreja em relação a este assunto. Ele nos diz que cada salvo entrará em um dos portões da Nova Jerusalém, de acordo com a sua experiência e o seu caráter. Maravilhoso, não acham? Como Deus é detalhista neste assunto. Agora vejamos aqui este quadro. Cada um dos nomes dos 12 filhos de Israel, dos 12 filhos de Jacó, descritos no Apocalipse como formando os 144.000, representam diferentes personalidades, diferentes caráteres daqueles que serão salvos. Vamos para o livro de Gênesis capítulo 49. Aqui Jacó deu uma profecia. Ele chamou os seus filhos quando estava para morrer. Chamou os seus filhos, nem todos. E ele deu aqui uma profecia super interessante. Seguindo aqui o comentário do autor da lição da escola sabatina do segundo trimestre de 1989. Vamos para o versículo número 1. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos últimos dias, nos derradeiros dias. Então esta era uma profecia para os últimos dias. Verso 3. Jacó aqui começa a falar nome por nome. O que o seu filho seria? Ruben, ele diz: Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. O verso 4 fala dele: Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste. Subiu à minha cama. Aqui está. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Inconstante como a água. Ruben aparece na lista dos 144.000. As pessoas incluídas nesta tribo de Ruben eram inconstantes como a água, sem força em si mesmas para fazer coisa boa, mas examinaram o coração para descobrir suas fraquezas. E pela graça de Deus, estas fraquezas se transformaram em forças. Aqui está. Quem acha que vai fazer parte da tribo de Ruben? Pessoas inconstantes como a água. Pessoas que não tinham força em si mesmas, mas que examinaram o coração, confessaram seus pecados e Cristo transformou sua experiência. Estarão lá, na Nova Jerusalém, e vão entrar do portão correspondente à tribo de Ruben. A seguir, encontramos aqui Simeão. Gênesis 49, verso 5. Vamos ler? Gênesis 49, verso 5. O que é dito sobre ele? Simeão e Levi. Jacó aqui junta os dois. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Estes dois foram saquear aquela cidade quando a sua irmã Diná foi violada. Eles eram violentos. Vejamos o que é dito sobre Simeão. Ele era assassino. Representa os salvos perdoados de grandes pecados. Amém? Quem acha que fará parte da tribo de Simeão? Estarão lá, porque serão perdoados dos seus pecados. Serão transformados por Jesus. Agora passamos para a tribo de Levi. Apesar de se comparar, perdoem-me aí as falhas, apesar de se comparar com seu irmão,
ele agiu firmemente na apostasia do Sinai. São caracterizados pela firmeza na causa de Deus quando os outros vacilam. Eles permaneceram firmes no Sinai, não adoraram bezerro. Quando os outros caem, quando os outros vacilam, eles permanecem em pé. Quem acha que vai fazer parte da tribo de Levi? Amém? Passamos. Tribo de Judá. Gênesis 49, verso 9. Você pode ler em casa depois, iremos ganhar o tempo aqui. É a tribo dos líderes do povo. São os que demonstram bravura e liderança em tempos desafiadores do povo de Deus. Quem acha que vai fazer parte da tribo de Judá? Em casa, quem acha que vai fazer parte da tribo de Judá? Passamos para a tribo de Zebulon. Gênesis 49, verso 3. Você pode ler. Ele era o guarda, o vigia das embarcações, dos portos e da propriedade. São os que estão prontos a defender a propriedade de Deus. São os fiéis mordomos da casa do Senhor. A seguir, a tribo de Issacar. Gênesis 49, verso 14. Ele é descrito como um jumento. Um jumento. Podemos ler juntos aqui, só para confirmar? Gênesis 49, 14. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Jumento. Amados irmãos, o jumento é sinal de trabalho, de abnegação, disposição para arcar com responsabilidades na causa do Senhor. Quem acha que vai fazer parte da tribo de Issacar? Aqueles que estão dispostos a arcar com responsabilidades, duras até. Passamos. Tribo de Gad. Gênesis 49, verso 19. São os que se levantam da apostasia e derrota, reconhecem suas transgressões, lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Podemos ler aqui, verso 19. Verso 19. Quanto a Gad, uma tropa o acometerá. Será derrotado em algum momento. Mas diz aqui, mas ele a acometerá por fim. Ele dará uma reviravolta em sua história. Confessará seus pecados e sairá vitorioso no grande conflito. Quem acha que vai fazer parte desta tribo? Passamos. A tribo de Azer. Verso 20. Eu quero que a gente leia isto. Verso 20 aqui. De Azer, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. O seu pão será abundante e ele dará delícias reais. O pão representa a Bíblia, representa Jesus, o pão da vida. São as pessoas dispostas a partilhar o pão da vida. Eles animam os outros com palavras encorajadoras, com palavras de misericórdia, com palavras de poder e de encorajamento. Amém? Quem fará parte desta tribo? Passamos para a tribo de Naftali. Verso 21. Podemos ler, verso 21, é dito: Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Bem parecido com o seu irmão Azer. O que é dito aqui? Proferem palavras formosas. Estão prontos a promover reconciliação, a promover a paz entre os irmãos. Quem fará parte desta tribo? Quem é este que gosta de promover reconciliação, promover a paz? Passamos. Tribo de Manassés. Infelizmente não temos a descrição de Manassés neste capítulo 49 de Gênesis. Mas através de sua vida nós podemos entender, na verdade, como é que ele era. Então, os que farão parte desta tribo de Manassés amam a paz e regozijam-se por terem sido libertos do mal. Deleitam-se continuamente nas coisas espirituais. Amém? Passamos para a tribo de José. Gênesis 49, 22 a 24. O que diz? Vamos ler juntos? 22 a 24. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Agora vejamos aqui, 23. Os frecheiros lhe deram amargura, e o fecharam e o aborreceram. Verso 24. O seu arco, porém, susteve-se forte. São pessoas íntegras, que não guardam mágoas. Estão prontos a perdoar. Quem fará parte da tribo de José vai entrar pelo portão da tribo de José. Passamos para a última, tribo de Benjamim. Gênesis 49, verso 27. Aqui diz:
Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. São pessoas que gostam de repartir o despojo, repartir o pão, repartir o alimento. Estão sempre prontos a pregar e ensinar aos outros sobre Cristo. Paulo, por exemplo, era um clássico benjamita, evangelista, o evangelista dos gentios, o pregador dos gentios. Compreenderam, amados irmãos? Em que tribo você estará? Em que tribo você melhor se encaixa? Como Deus é maravilhoso, como Deus é detalhista. Agora, há algo aqui interessante. Nem todos os filhos de Jacó estão descritos aqui nos 144.000. 2 nomes ficaram de fora. Foram preenchidos pelos 2 filhos de José. Pelos 2 filhos de José. Agora, quais são esses nomes? Efraim e Dan. Por que estes 2 nomes? Por que estes 2 filhos de Jacó foram excluídos dos 144.000? Isto é interessante. Isto é interessante. Vejamos aqui uma das razões. Por que Efraim foi excluído? Vamos para o livro de Oséias. Oséias, isto é sério, amados irmãos. Oséias, capítulo 13, verso 12. Oséias, capítulo 13, verso 12. Diz assim: a iniquidade de Efraim está atada. O seu pecado está armazenado. Acho que perceberam, amados irmãos. Por que Efraim não aparece na lista dos 144.000? Porque o seu pecado está armazenado. Infelizmente, não venceu na batalha do grande conflito. Porque armazenou o seu pecado. A Bíblia nos diz: aquele que encobre a transgressão jamais prosperará. Mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Vamos para outro texto. Oséias capítulo 7, verso 8. Ainda falando sobre Efraim. Por que ele foi excluído? Efraim com os povos se mistura. Com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. É um bolo que não foi virado. Para as nossas irmãs que preparam bolos, sabem como é que é um bolo não virado. Oséias capítulo 5, verso 9, quis dizer: Efraim será para a assolação no dia do castigo. Será para a assolação no dia do castigo. Pessoas que não confessaram seus pecados. Pessoas que não venceram seus defeitos de caráter. Estarão fora da Nova Jerusalém. Infelizmente, não vão poder entrar lá. Mas temos aqui outro caso. Talvez um dos mais graves. Dan. Ele não aparece na lista dos 144.000. A tribo de Dan. Vemos aqui, mas ele aparece na descrição que Jacó deu para cada um dos seus filhos. Isso nos dá uma pista para entender por que os danitas não entrarão no céu. Gênesis 49, verso 16. Verso 16 diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. O que ele fará? Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Sim, a tribo dos juízes. O próprio nome Dan significa julgar. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Dan, que é julgar, o juízo, e El, que é Deus. Daniel, Deus é o juiz. Ele descrito como o juiz do povo de Israel. Recebeu um dom maravilhoso de Deus, de julgar as causas. Mas infelizmente, ele usou este dom para a sua própria perdição. Era alguém que conseguia muito enxergar os defeitos do seu irmão, enxergar os defeitos dos outros, para chamar a atenção, para corrigir, para repreender, mas infelizmente ele usou esse dom para a sua própria perdição. Vemos aqui o que é dito sobre ele ainda. O verso 17. Dan será serpente junto ao caminho. Isso nos lembra o dragão, a antiga serpente, junto ao caminho. Uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Traiçoeiro. Uma serpente junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo, que morde o calcanhar para fazer cair o seu irmão. Temos danitas na igreja?
Irmãos, vocês percebem que isto é sério. Por que é que esta classe não terá lugar na Nova Jerusalém? Se Deus permitisse, se existisse um portão com a tribo de Dan, o que aconteceria? Logo ao entrarem na cidade, vindo aí, aquela pessoa não deveria estar aqui. E aquele ali era um grande pecador. Como é que aquele está aqui? Não, Jesus acho que não tinha razão. Olha só para a coroa daquele, não tem muitas estrelas. Percebem? Os danitas, fofoqueiros, que estão prontos para julgar, que estão prontos para enxergar os defeitos dos outros, não para corrigir, não para repreender e levar ao arrependimento e salvação, mas somente para zombar pelo prazer de falar mal. Temos danitas na igreja? Temos danitas na igreja hoje? Queridos irmãos, toda vez que a gente fala mal de um irmão, mesmo sendo verdade, se a gente não foi ter em primeiro lugar com essa pessoa, se não fomos seguindo o conselho bíblico, se o teu irmão pecar contra ti, vai primeiro, sozinho, com ele, converse, ore por ele. Se ele não ouvir a ti, leva outras pessoas. Se ele não ouvir essas pessoas, continue orando. Se ele não aceita a repreensão, considere-o gentil. Mas nós não fazemos isso. Assim que ouvimos alguma coisa que o irmão falou, que o irmão fez, muito antes de nós irmos ter com o irmão para saber se isso é verdade, lançamos logo na internet. Estamos zombando, estamos falando daquela pessoa. Temos danitas na igreja hoje? Temos danitas? Queridos, este é um assunto sério. Este é um assunto sério. Queremos trazer o mundo para a igreja. Deus não vai permitir isto. O que são as novelas? Existe um programa aí na televisão, em que convidam a plateia. Em que tem uma plateia, quis dizer, convidam pessoas. Chegam ali, eu tenho um segredo para revelar. Aquele meu irmão foi traído por aquele. As pessoas assistindo, o país todo assistindo, o mundo todo assistindo. O prazer de falar mal dos outros. Esses danitas não terão espaço no céu. O que são as novelas? O marido traiu a esposa e hoje ele vai descobrir. Então vai matar aquele. Danitas na igreja, Deus não pode permitir e não entrarão no céu. Amados irmãos, isto é sério. Isto é muito sério. Vamos para Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, verso 16. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Leamos juntos aqui. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. São 6 coisas que Deus aborrece. A 7ª nesta lista, a sua alma abomina. Então vejamos quais são essas 6 coisas e qual é a 7ª que ele abomina. Primeira coisa, olhos altivos, Deus aborrece. Língua mentirosa, Deus aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Agora vejamos a 7ª coisa que Deus abomina. O que semeia contendas entre irmãos. O que Deus abomina? O que semeia contendas entre irmãos. O que semeia problemas entre irmãos. Deus abomina isso, amado irmão. Arrependa-se. Ainda há tempo, arrependa-se, porque os danitas não terão espaço na Nova Jerusalém. E alguém pode dizer, não, eu não falo essas coisas, não falo. Eu apenas escuto. Quando vem um irmão na minha casa falando mal do pastor, falando mal de outra pessoa, eu não falo nada, eu só fico escutando. Vamos para o livro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Querido irmão, sabe por que existem faladores? Porque existem os ouvintes. Recuse-se em ouvir isso e o falador vai se calar. Quem habitará no santo monte do Senhor? Quem habitará no santo monte do Senhor?
Salmo capítulo 15, terminando agora. Salmo capítulo 15, versos 1 a 3. Deus tem um plano para a sua vida, querido irmão. Deus o ama. Ele quer que você more por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Quem habitará no santo trono do Senhor? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Verso 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que fala verazmente segundo o seu coração. Verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Querido irmão, somente estes vão habitar na Nova Jerusalém. Que Deus possa o abençoar. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque tens um plano para a nossa vida. E esse plano é de nos ver salvos eternamente salvos. Somos pecadores. Queremos fazer parte dos 144 mil. Queremos fazer parte dos salvos. Mude nosso caráter. Mude nossa experiência. Dá-nos poder, amado Jesus, para vencermos nossos defeitos. Eis que entregamos tudo nas tuas mãos. O Senhor conhece cada um dos irmãos que está orando. Conhece suas batalhas. Conhece suas lutas. Que Jesus possa responder os anseios do coração. E que todos nós nos achemos inscritos no livro da vida. Que possamos nos abraçar na eternidade. Que possamos deixar de lado tudo que o aborrece, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe. Desejo a todos continuação de um sábado maravilhoso. Vejo no próximo vídeo aqui no canal aos nossos irmãos. Nos vemos nas próximas oportunidades. Amém.